Então, nesse período que eu, né, resolvi, né, tipo assim, comecei a parar realmente, a decidir a parar os quadrinhos, aconteceu algo inesperado, né? Que, mais uma vez, que acho que a maioria de vocês deve ter passado por isso, ou quem não passou ainda, só lamento, né? Porque vai ter que passar. Eu terminei o noivado, né, de relação foi bem longa, né, e que me deixou muito abalado na época, né. Realmente foi algo assim inesperado e tudo, realmente mexeu muito comigo. E para quem é artista sabe como é que a cabeça do artista funciona, né. Geralmente quando a vida pessoal não tá indo bem, isso reflete muito, às vezes no trabalho, né, na disciplina e tudo. Então, foi um momento muito difícil assim, na minha vida, realmente. Como eu falando, faz parte, né? Acho que muita gente já passou por isso, tem gente que teve separação, fim de namoro, de noivado, até mesmo perca, né? Tipo, uma morte, uma coisa assim. Então, faz parte da vida, né? A gente nem tudo é como a gente quer realmente, as coisas... nós não somos donos do mundo, né? A gente não tem controle absoluto sobre as coisas. Então, eu fiquei bem mal nesse período, muito mal mesmo. E aí eu tinha meio que dois extremos. Ou eu ia talvez para um psicanalista, né? E dinheiro que eu não tinha para pagar um psicanalista. Mas aí eu encontrei uma outra solução, né? Que eu tinha arte, né? Então, foi nesse período que eu, aproveitando, né, essa minha meio que desilusão com o quadrinho, nessa desistência do quadrinho, eu comecei realmente a focar nas esculturas, né? E aí eu usei todo o meu tempo que eu tinha, né? Todo o tempo eu não trabalhava na época e não tinha nenhum trabalho, então eu passava o dia inteiro, morava com meus pais ainda, e eu passava o dia inteiro estudando escultura. Nesse período, eu me envolvi com algumas pessoas que trabalhavam com máscaras, né? Máscaras para Halloween, para colecionáveis e tudo. E nesse mesmo período foi realmente o advento da internet, né? Então ficou mais fácil as pessoas adquirirem um computador para acessar a internet. Eu comprei um computador exatamente somente para isso mesmo, para acessar a internet, né? Era internet de escada. Mas alguns sites de algumas empresas, né, estavam começando a já construir sites e tudo, então já estava começando a moda de as empresas criarem seus sites. E aí e também nessa mesma época surgiram os fóruns, né, que o que era da hora no momento assim, eram os fóruns. Então havia um fórum bem grande, né, na internet, e que as pessoas que faziam esculturas e máscaras, elas compartilhavam as experiências e os trabalhos nesse fórum. Eu entrei no fórum, né, na época, e já usava o meu nome é Alexandre Rodrigues, né, de Oliveira, e eu já usava nessa época, vindo do quadrinho, até muita gente me pergunta onde é que veio o nome Alex Oliver. Veio exatamente da época dos quadrinhos, né, que o meu agente na época exigiu, né, porque o mercado americano exigia que eu tivesse um nome artístico, porque ia ficar difícil assinar como Alexandre Rodrigues. E aí acabou que o meu agente na época, criou esse apelido, né, esse nickname aí, esse nome artístico de Alex Oliver, que eu passei a utilizar depois no fórum de escultura. Então, assim, eu comecei a postar os meus trabalhos lá. Era a primeira vez que eu tinha um contato, né, com o mercado americano, né, com o mercado do exterior. E eu descobri que no fórum haviam várias pessoas, né, que tinham trabalhado em alguns filmes, né, inclusive o Jean Duchel, né, que era super ídolo dele, assim, super fã do trabalho dele, né, e me influenciou muito o trabalho dele para fazer máscaras e tudo, para Halloween e tudo. E aí eu comecei a postar no fórum, né. E nesse período, foi um período bem, assim, foi realmente fantástico, né? Porque além de eu fazer o contato com esses artistas, né, que alguns trabalhavam já em Hollywood, eu consegui pegar alguns clientes, né? Pegar clientes para fazer máscaras, fazer
algumas figuras em resina. Então, foi um período assim que eu saí do nada, né? Que eu saí eu não tinha dinheiro para nada, eu comecei a ganhar dinheiro com isso, né? E ao mesmo tempo eu estava estudando. Eu produzia muito, produzia absurdamente assim. Eu acordava geralmente 8 horas, ficava de 8 e meia até umas 2, 3 da madrugada, esculpindo, né? E acho que eu levantava em média umas 7 a 8 esculturas por semana, assim. Nem todas eu finalizava, né? Algumas eu abortava o projeto, porque depois eu achava que não era interessante, mas era uma produção muito, muito grande mesmo, né? Assim, muito grande. Eu lembro que eu comprava assim 150 quilos de massa e rapidamente, em 3 dias, eu usava toda a massa que eu tinha pegado e tudo. Então era uma produção muito grande. Eu trabalhava num quarto, né, no meu quarto, e eu coloquei umas prateleiras no quarto e as prateleiras ficavam lotadas de escultura, inclusive no chão, circulando todo o chão. E eu ficava só o centro, que eu não tinha uma cama, eu optei não ter cama e colocar um colchonete para que eu tivesse mais espaço para colocar as esculturas. Então, durante o dia eu tirava o colchonete para deixar espaço, tinha um computador e aí somente esculturas dentro, né? E uma mesa de desenho que eu usava tanto para esculpir como para desenhar. Então, nessa época, foi muito interessante, porque realmente meu trabalho, pela primeira vez, estava sendo visto, né, pelo mundo inteiro. E aí começaram a surgir, né, alguns contatos com o pessoal lá do Stan Winston, né? Na época, né, eu cheguei a mandar e-mail para um dos escultores, dos principais escultores de lá, que era o Paul Merrias, e ele me retornou na época, né? Ele me retornou falando que o meu trabalho era muito interessante, era muito promissor. E aí, em um dos e-mails, eu perguntei para ele, né, se havia alguma chance de eu talvez um dia trabalhar com eles lá no estúdio, né? Ele falou que eu tinha chance, sim. Eu só bastava eu preparar um portfólio, né, mais específico para aquilo, mais direcionado realmente, para que eu pudesse obter ter uma chance, né, de trabalhar lá. Então, assim, foi realmente um período muito interessante, né, em que eu aprendi muito mesmo. E na mesma época eu fiz contatos também com o Dick Smith, né, que para quem conhece a área de make-up, é o papa, né, assim, é o mestre do make-up, né. Foi ele que fez as maquiagens do filme, do primeiro filme, O Exorcista, né, o original. E ele que foi o mentor do Rick Baker, do próprio Stan Winston, de vários, né? E eu cheguei a trocar e-mails com ele. Ele ficou, né, muito interessado no meu trabalho, ficou muito simpático, sempre me respondia meus e-mails. E na época, um dos e-mails que ele me mandou, junto com o do Paul Merrias, dois e-mails, tanto do Dick Smith quanto do Paul Merrias, realmente abriram minha mente, né, em que direção realmente eu deveria seguir. O primeiro foi do Paul Merrias, que quando eu comecei a mandar as outras amostras que eu estava fazendo, que era o portfólio para tentar entrar no Stan Winston, ele me deu um conselho que a priori, eu achei estranho, né? Mas depois, com o tempo que eu fui entender, depois eu explico para vocês. Ele falou para mim o seguinte: olha, seu trabalho é bacana, mas a gente aqui mesmo no estúdio, nós estamos tendo dificuldade de conseguir trabalhos. Depois que a computação gráfica surgiu, né, muitos trabalhos que eram de efeitos práticos, a gente perdeu muita coisa. Então, se eu fosse você, o meu conselho que eu daria a você é que nos próximos 10 anos você se dedicasse seu tempo a aprender computação gráfica. Então, eu achei estranho aquilo, né? Eu vi de um cara do estúdio que eu, né, realmente sonhava em ir para lá, falar da realidade deles, né, naquele momento, que o mercado não estava tão bom para eles, e ele me mandou, ao invés de estudar escultura, estudar computação gráfica. Ao mesmo tempo, no mesmo período, o Dick Smith também me enviou um e-mail falando o seguinte: olha,
Eu, na minha insistência de tentar fazer com que ele mostrasse o trabalho diretamente para o Stan Winston, que ele falou que, olha, eu estou indo no Stan Winston, daqui a umas 2 semanas eu vou lá e vou mostrar o seu trabalho, vou imprimir as coisas e vou mostrar. Mas aí ele me falou uma coisa que realmente assim me deixou um pouco decepcionado e abriu meus olhos, né, realmente para o que é que eu deveria, assim, para que eu deveria, porque eu realmente deveria fazer para chegar onde eu queria chegar. Ele falou o seguinte: Alex, Stan Winston recebe amostras do mundo inteiro. Recentemente ele contratou um japonês e o trabalho dele é fantástico, estupendo mesmo. E o seu trabalho está muito aquém do trabalho desse rapaz. Então, e ele falou assim: o Stan Winston não está pagando esse rapaz. Ele está lá como no momento, né, como estágio não pago. Então, se Stan Winston tá pegando uma pessoa que é muito melhor do que você e não está pagando, eu não sei se realmente ele vai ter interesse em contratar você. E aquilo para mim foi bom, porque foi sincero, eu recebi bem, mas eu percebi que realmente eu teria que fazer muito mais para poder chamar a atenção do estúdio do Stan Winston. Em contraparte, também já sabia da realidade, né, do mercado, e comecei foi nesse período assim que eu comecei a receber algumas indiretas, né, de algumas pessoas que trabalhavam com computação gráfica. Tinha o meu amigo Roberto Fernandes também, que sempre estava me alertando, falando: Alex, as coisas estão mudando, essa parte de tradicional vai morrer e está tudo indo para o lado da computação gráfica, você deveria aprender computação gráfica. E então eu acho que você deveria se alertar para isso em tudo. E aí mas eu continuava produzindo, né, sem parar, todo dia, toda hora produzindo material novo. Mas eu comecei realmente a perceber que através de outros e-mails com outros contatos que eu tinha, que realmente a indústria de make-up, animatronics, estava sendo consumida pelo mercado de 3D, não é? E aí foi nessa época que um dia um amigo meu foi lá no meu estúdio, né, no meu quarto, digamos assim, né, viu uma escultura que eu tinha feito e me falou uma coisa que eu fiquei meio assustado na época até. Ele falou: olha, está muito legal a escultura que você está fazendo, mas isso aqui que você está fazendo não serve mais para nada. Aí eu achei meio assim: não, isso aqui não serve mais para nada, isso aqui que você está fazendo não vai ter utilidade nenhuma para a indústria de cinema, isso aqui já morreu. Aí eu falei: não, mas por que não? Porque lançaram um software agora chamado ZBrush, e esse software é fantástico, ele faz tudo que você faz aqui na Clay, ele faz no computador, e por sinal ele foi utilizado agora no Senhor dos Anéis, né, nas Duas Torres. E eles deixaram de fazer a parte tradicional de escanear e tudo, os modelos em Clay, para fazer tudo dentro do computador. E aquilo eu fiquei assustado, né, com aquilo. E depois que eles saíram de lá, estava o Roberto Fernandes, né, e o Márcio, quando eu lembrei, era o Márcio, né, que é um grande artista 3D daqui de Fortaleza também. E quando eles saíram, eu lembro que eu corri para a internet para tentar procurar, saber sobre esse software, né? E aí eu consegui encontrar já algumas coisas, já tinha um site, né? Já tinha o ZBrush Center, já estava no ar, já bem... Acho que tinha uma galeria que acho que com 8, 7 imagens, assim, bem no início mesmo. E era a versão 2.0 deles, né? Eles tinham acabado de lançar a versão, eles tinham saído da versão 1.5 e passaram para a versão 2.0, né? Quem é dessa época aí sabe do que eu estou falando, né? E eu fiquei assim meio assustado, né? Eu já tinha algumas imagens, só que mesmo assim, olhando tudo aquilo, eu não vi nada que realmente eu falasse assim: não, realmente os caras, eu não tenho como. Realmente está incrível, os caras estão conseguindo fazer tudo dentro do computador. Eu achei ainda muito 3D, né? Achei as coisas muito 3D, muito falsas ainda.
E aí eu resolvi não dar muita atenção. E não, vou deixar isso para lá, eu continuei fazendo minhas esculturas do mesmo jeito, produzindo cada vez mais. Mas com um pouco de tempo, só que eu comecei a ficar um pouco mais antenado, né? Comecei a entrar em outros fóruns que já existiam na época, o CD Talk, o CD Channel, e aí eu comecei a ficar. Eu fazia minhas esculturas tradicionais, mas eu tentava ficar o máximo possível antenado para ver o que estava acontecendo, o que estavam fazendo. E foi um dia, né? Eu vi uma entrevista do artista chamado Aaron Sims, e no momento, ele era o diretor do departamento digital do Stan Winston, ou seja, o Stan Winston já estava com o departamento digital e estava usando computação gráfica dentro do estúdio. Aí aquilo realmente me chamou a atenção e me deixou preocupado também, né? Porque era o estúdio onde eu queria trabalhar e eles estavam usando o software que todo mundo falava que era o software que ia acabar com a escultura tradicional, com tudo isso aí, né? E eu comecei realmente a dar bastante atenção, né? E aí fui logo tentando conseguir um demo do ZBrush. O ZBrush tinha um trial de 30 dias, né? E aí eu tentei baixar, mas eu fui infeliz porque eu não conseguia de jeito nenhum rodar o ZBrush. Não conseguia entender como é que aquilo funcionava, né? Eu lembro que eu instalava, pegava uma esfera e a esfera começava a virar um monte de esfera e eu não conseguia fazer nada com aquilo. E então eu falei, isso aqui não tem como, ninguém sabe como é que funciona isso aqui, deve ser um cara que tem que fazer fazer uma faculdade para poder entender isso aqui. E aí eu desisti, continuei esculpindo, só que cada vez mais a avalanche, né, de informações que vinham sobre o ZBrush e a computação gráfica era absurdo, né? E para mim estava mais do que claro, né, que era algo que eu não podia mais dar as costas, né, realmente, né? E então depois de 3 meses, eu acho, 4 meses, até um amigo meu, o Adriano, acho que ele deve lembrar se eu ver essa história aqui. A gente tentou durante uns 3 meses tentar fazer o ZBrush funcionar, a gente instalava e não dava certo. Aí o ZBrush era pesado, eu tinha um computador que tinha 100 megas de espaço de memória. E então eu deletava porque eu sabia que o software ia pesar no meu computador. Então eu sei que depois de 4 meses eles lançaram, nesse mesmo período, lançaram o Practical Manual, que era um PDF, que era um livro de 500 páginas, quase 500 páginas, que tinha vários tutoriais de ZBrush, né? E aí eu vou baixar isso aqui, quem sabe isso aqui dá certo. Era todo em inglês. Só que esse Practical Manual tinha uma coisa que era interessante, diferente de todos os tutoriais dos poucos de todos, né, que eram muito poucos, que eu encontrei na internet. Esse tinha uma coisa diferente. Os tutoriais, eles eram todos realmente step by step, ou seja, ele não pulava nenhum comando, ele era bem ABCD, assim, tipo, olha, faz isso, depois faz isso, depois faz isso. E aí o que eu fiz? Eu tinha um tutorial lá que era para fazer a cabeça de um bárbaro, uma coisa assim, e eu comecei a seguir exatamente o que tinha lá, né? Eu já estava estudando inglês, tudo, e aí eu tentei somente traduzir da melhor maneira possível, tinha as imagens e tudo. E aí a minha surpresa foi que, por aquele tutorial, pela primeira vez eu consegui sair, quem sabe de ZBrush, do 2.0 vai entender o que eu estou falando, consegui sair do modo de pintura do ZBrush para o modo 3D. Eu levei 4 meses para entender que eu só tinha que clicar na tecla T, que levava para o modo Edit, para poder ir para ir para o 3D, né? Para sair do 2D para ir para o 3D. Então, assim, para mim foi mágico aquilo. Quando eu vi a esfera lá se girando e eu comecei a botar o brush em cima, comecei a deformar e afundar as coisas, eu falei, não, agora parece que o negócio vai dar certo. E aí eu segui assim, religiosamente o tutorial que estava lá e eu consegui
modelar uma cabeça, assim, uma cabeça bem simples. Eu fiquei assim maravilhado, né? Eu fiquei assim, eu nunca mais vou esquecer desse dia, assim. Foi realmente mágico para mim, porque eu falei, agora eu estou junto com os caras. Eu estou usando o software que os caras estão usando e eu consegui fazer alguma coisa com ele. Então, realmente assim, eu estava fazendo exatamente aquilo, né, no momento que o mercado exigia. E realmente era fato que a escultura tradicional, né, o make-up, o animatrônico estava sendo ameaçado definitivamente. Eu soube a notícia de vários estúdios que estavam fechando na época. O próprio estúdio do Rick Baker, ele parou, fechou o estúdio por muito tempo por causa disso. Tinham outros estúdios menores, mas mesmo assim que tinham ganhado Oscars e tudo, que estavam fechando também, né? Muita gente estava ficando desempregada por causa do 3D. E aí eu vi o seguinte, eu percebi que era um mercado que estava começando, né? Apesar de que isso já era o quê? Isso já era em 98 e Jurassic Park tinha sido em 93, mas só que levou todo esse tempo para que essa tecnologia chegasse nas mãos das pessoas e eu estava pela primeira. Então, levou esse tempo todo para essa tecnologia chegar na mão das pessoas, até mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, foi a primeira vez que eu estava em algo, mesmo estando no Brasil, que eu estava na hora certa, no momento exato, começando algo juntamente com os caras lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu pensei, se eu conseguir aprender esse software e eu conseguir realmente me destacar, eu tenho certeza que agora as coisas eu vou conseguir fazer com que as coisas realmente funcionem para mim. Então era um momento, eu vi que era um momento, então assim, o que aconteceu? Eu resolvi parar totalmente a escultura tradicional, né, e me dedicar o máximo possível ao ZBrush. Na época, através a gente usava MSN na época, e eu conheci 2 caras que me ajudaram pra caramba, assim, muito mesmo, né? Que eram os meus tutores assim da internet, né? O Roberto Fernandes, que era o meu amigo de Fortaleza, me ajudou muito também. Quem realmente 2 pessoas que eu tenho que agradecer muito é o Fábio Donar, né, e o Fabrício Torres, né? Eles 2, eles sempre estavam ali dando uma força para mim. Eu não sabia descompactar um arquivo em RAR. E eles estavam lá para poder me auxiliar, me ajudar, então me ajudaram para caramba. O Fábio Donar é para mim, um dos melhores modeladores ainda hoje, né, da atualidade assim, de digital aqui do Brasil. O Fabrício Torres também é fabuloso o trabalho dele. Quem conhece o 3D conhece todos os 2, né? Então, eu realmente assim, mas eu estava em Fortaleza, era tudo pela internet, eu tive que me virar. E eu lembro que eu passei 1 semana e meia aprendendo o que eu podia através desse prático manual. Eu imprimi ele, fiz uma Xerox, né, encadernei, e na época eu estava trabalhando no escritório e nesse período também eu peguei um trabalho no escritório de arquitetura que era a Imedic, que era em Fortaleza, né, que trabalhei lá uns 2 anos e meio com o Leonardo Fontinelli, que foi um cara que me ajudou muito também, né? Ele tinha uma biblioteca fantástica de sempre deixavam que eu levasse livros para casa, livros que eu não ia ter acesso nunca, né, por causa do valor. Mas eu aprendi muito lá, aprendi muito mesmo também lá. E então eu lembro que eu passei 1 semana e meia. Para onde eu ia, eu levava esse prático manual embaixo do braço, pegava o ônibus, entrava no ônibus, me sentava e começava a olhar o manual e não largava dele de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu lembro que em 1 semana e meia eu consegui fazer um primeiro modelo e eu abri um thread, né, uma postagem do ZBrush Central, me inscrevi lá e eu abri uma postagem chamada Sketchbook, né? Eu já falei até isso na época, mas eu tenho quase que certeza absoluta que esse termo Sketchbook dentro do digital, eu não lembro realmente de ninguém usar esse termo antes. E muita gente até me condenava assim, pô, Alex, começa um modelo 3D e não termina, não finaliza. Foi exatamente isso que eu falo, que as pessoas na época elas não entendiam isso aí.
elas achavam que o modelo 3D tinha que ser iniciado e religiosamente finalizado. Mas eu vinha de um pensamento da arte tradicional, de um ateliê de escultura, um ateliê de desenho, em que eu não tinha obrigação nenhuma de finalizar um trabalho que eu estava usando como estudo. Então, eu começava vários modelos, finalizava um ou nenhum, muitas vezes, que eu não gostava, mas sempre aquela coisa, sempre aquela intenção de praticar, né, de produzir. E porque eu tinha que produzir realmente muito, porque eu tinha um objetivo a atingir, eu tinha que rapidamente me tornar reconhecido, né? Eu já estava com 33 anos de idade, já não tinha 10 anos para poder me tornar reconhecido, e porque senão o trem ia passar novamente por mim. O momento era aquele, ou eu fazia isso agora, naquele momento, ou o trem ia passar novamente, como passou na época da indústria de animatronics e tudo, né? Que já tinha morrido, estava morrendo, já estava se acabando. Então, eu lembro que essa semana e meia que eu passei produzindo os modelos, eu abri esse tweet chamado Sketchbook, né? E aí eu comecei a postar, eu postei 3 modelos lá, que eram algumas cabeças bem simples e tudo, mas, para minha surpresa, esse primeiro post meu foi para destaque no ZBrush Central. Quem vai no ZBrush Central, for ver lá nas primeiras páginas, tem lá até o pessoal comentando isso aí. Poxa, para quem nunca está com uma semana, 2 semanas no ZBrush e está ganhando um destaque, já está começando muito bem, né? Então, para mim, foi fantástico, né? Eu já, 2 semanas depois, 1 semana e meia depois de ter pego o ZBrush, já estava ganhando destaque. E eu fiquei mais surpreso ainda quando eu assinei lá no ZBrush Center com o Alex Oliver, e eu vi que várias pessoas tinham colocado lá, poxa, o Alex Oliver está aqui na zona, agora ele vai detonar tudo, não sei o quê. Então, eu percebi que as pessoas que estavam no fórum de make-up e de máscaras estavam também se movendo, estavam também indo para o digital, e muitos deles já me conheciam do fórum de escultura tradicional. Então, eu percebi realmente que eu estava no lugar certo, na hora certa, e era o momento certo realmente para poder fazer alguma coisa, né, que pudesse realmente me ajudar a sair do Brasil e tudo. Então, eu comecei a me dedicar bastante. Só que eu tinha um problema muito sério, que eu tinha mais ou menos esse período, logo que eu descobri que eu queria fazer isso aí, que eu tinha que estudar isso aí, eu saí do trabalho que eu estava, né? E aí eu não tinha carteira assinada na época e tudo, e sempre o acordo foi esse lá com o patrão, e aí eu saí sem nada. O que eu ainda consegui fazer foi, com meus últimos 2 salários, comprar um computador, e o meu computador era um computador bem básico que tinha 100 megas de memória. Então, para quem sabe o que é 100 megas de memória, sabe que não é nada, absolutamente nada, né? Eu trabalhava com disquete, né? Eu botava as imagens no disquete. E o que aconteceu? Eu precisava mudar a máquina. Se eu quisesse trabalhar com o ZBrush, logo percebi que eu precisava ter memória na máquina, uma máquina com realmente boa. Eu precisaria ir no mínimo aí eu sei que com muito esforço ainda consegui colocar mais 150, um pente 150 de memória, aí subiu para 250 megas, aí eu já conseguia finalizar uma cabeça, no lugar de ficar só uma forma mais básica. Aí com outro mais esforço bem grande eu consegui passar para 500 megas, mas isso aí foi o máximo que eu consegui, porque memória era muito caro na época. Uma placa melhor de vídeo era uma coisa inconcebível. Então, eu tinha um computador com 500 megas, né, com a placa de memória terrível. E então, eu percebi que eu precisava de um computador realmente bom para se eu quisesse investir nisso. E na época eu tinha um carro que eu estava já devendo, sempre pagava atrasado, estava realmente em tempo de perder esse carro. E aí eu fiquei numa encruzilhada, né? Eu também estava casado, morava numa casa lá que também não conseguia pagar o aluguel. Estava numa situação complicada, estava numa situação financeira terrível, e eu precisava comprar um computador bom e precisava me dedicar, né, a estudar, para produzir alguma coisa para chamar a atenção nos fóruns, para poder ganhar algum destaque. Já nessa mesma época, o Digitalk, né, já era o Digital Society, como alguns chamavam, né,
era realmente o fórum mais top, né, que tinha na internet, né? E ganhar o destaque lá era uma coisa, era super difícil. Só quem tinha ganhado destaque lá do Brasil, na época, se eu não me engano, eram dois, realmente, até onde eu saiba, eram dois brasileiros, que era o Fausto e o Antropos. O Antropos já estava lá fora, o Fausto ganhou destaque daqui, né? Mas logo em seguida, depois do destaque, foi chamado para a Blizzard para ir trabalhar lá. Então, assim, eu tinha que tentar ganhar um destaque lá, né? Eu notei que se eu ganhasse um destaque no Digitalk, realmente eu ia conseguir o objetivo que eu queria. Então, assim, o que foi que eu fiz, né? Eu tinha que tomar uma decisão bem séria para poder conseguir isso aí. Então, eu estou falando, estava casado, não tinha dinheiro, estava sem computador, tinha um carro que eu não conseguia pagar e eu precisava de tempo. Então, eu fiz o seguinte, eu consegui um dinheiro para pagar as 3 prestações do carro, que estavam atrasadas, porque senão eles iam tomar o carro, né? Eles estavam pedindo já o carro já, ó, se não pagasse até dia tal, eles iam tomar o carro. Eu lembro que eu indo em direção a fazer o pagamento do carro, eu tive uma ideia, na época foi genial, né? Eu resolvi, cheguei lá com dinheiro, botei o dinheiro no bolso, cheguei para a moça e falei, olha, eu vim aqui acertar o carro e tudo. Ela falou assim, o senhor que me ligou, o senhor vai pagar o carro? Eu falei, não vou pagar o carro não. Eu acabei perdendo o dinheiro, inventou uma história que perdi o dinheiro, que o dinheiro não foi completo. Então, assim, eu queria perguntar a você o seguinte, se eu entregar o carro para você, está tudo quitado com vocês? A mulher falou, tá, se você entregar o carro, você não fica devendo mais nada e está tudo ok. E foi isso que eu fiz, eu peguei o carro, entreguei o carro, voltei para casa de ônibus, só que com dinheiro. Na época, a minha ex-esposa quase fica louca, né? Porque não podia mais ir para o shopping, não sei o quê. Eu falei, mas exatamente essa ideia, né? Não ir mais para shopping, não ir mais para canto nenhum e ficar dentro de casa. Não tem dinheiro, então pronto, fica dentro de casa e fica estudando. Então, assim, mas ela ficou louca, né? Na época. Mas, assim, o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro, na época, eram quase uns R$2.000, assim, e o dinheiro tinha um valor diferente na época. Eu consegui ajeitar o meu computador, consegui colocar 1 GB no computador de memória, consegui botar uma placa melhor, consegui pagar o aluguel adiantado uns 3 meses, fiz 2 meses de compra. Então, eu estava tranquilo, né? Tinha comida lá na geladeira. Não, na geladeira não tinha não, porque a geladeira não tinha. A geladeira estava na casa da minha sogra, que era lá na outra rua, mas eu deixei as coisas lá e pronto. Então, foi exatamente o que eu fiz, né? Eu estava com um computador bom e aí eu só precisava realmente começar a me dedicar a estudar, né? Então, assim, eu ficava o dia inteiro estudando, né? O dia inteiro estudando, que era produzindo vários modelos, tentando aprender mais sobre o ZBrush, sobre o XACI, tentando aprender um pouco sobre textura, sobre pintura, sobre abrir malha, tudo que eu pudesse aprender, mas eu vi que era muita informação, né? E em um determinado momento eu decidi realmente chutar o balde, digamos assim, me dedicar. Eu falei assim, olha, eu não vou conseguir ficar bom em tudo isso. E eu comecei a perceber uma coisa, tinha muita gente querendo fazer tudo e muita gente tentando fazer tudo e fazendo tudo ruim. E aí eu comecei a falar, olha, eu não vou nessa direção. Eu vou pegar uma outra direção diferente que todo mundo está tomando. Eu não vou estudar nada que não seja extremamente relacionado à parte de modelagem. Eu não vou estudar rig, eu não vou estudar animação, não vou estudar textura, porque é pintura, né? Eu queria estudar formas, eu queria extrair dos polígonos e do ZBrush as melhores formas que eu pudesse e tentar chegar o mais próximo possível com o ZBrush, com o XACI, do que eu fazia na modelagem tradicional. E aí eu comecei a estudar muito mesmo. E realmente, depois de uns 3 meses, eu comecei a obter os resultados. Por esse meu esforço, eu consegui realmente chegar em uma mudança muito grande na minha vida, né? E isso realmente mudou muito, essa minha atitude mudou muito a minha vida
totalmente. Assim, foi um ponto realmente que a minha decisão mudou absolutamente tudo.